prezados, boa tarde, bem-vindos ao Encontro PLD. Vou pedir para que todos aguardem mais uns 5 minutinhos, assim as demais pessoas conseguem acessar a ferramenta. Até já.
Boa tarde a todos novamente, né? Bem-vindo ao nosso encontro do PLD. Eh, Gostaria de fazer alguns combinados com vocês, sobre a questão de perguntas, dúvidas ou alguma colocação. Pode ser feita através do chat, lembrando sempre de colocar para todos os membros da equipe. E também, se tiver alguma necessidade de levantar a mão para fazer algum questionamento. A maneira mais prática continua sendo através do chat. E eu vou convidar agora para fazer a abertura aqui e continuidade do nosso evento, nosso gerente Humberto Alencar. Boa tarde a todos, obrigado, Lilian. Pedimos desculpa aí pelo pequeno atraso, mas vamos dar sequência aqui para o segundo encontro, referente ao mês de novembro, né, o encontro do PLD, no qual a gente discute basicamente o comportamento do PLD durante aí, a primeira quinzena do mês de novembro e comenta, né, em relação a algumas características do sistema e principalmente do comportamento do PLD. Deixa eu só pegar o apontador aqui. Bom, como a Lilian mencionou, qualquer dúvida ela pode ser encaminhada através do bate-papo, e a gente só pede, né, para encaminhar para todos os membros da equipe, de modo que todos recebam a pergunta ao mesmo tempo e já vão analisando, né, as perguntas para responder da melhor forma possível. Em relação a qualquer dúvida, se tiver problemas aí em enviar as perguntas para o bate-papo, pode ser encaminhada para o e-mail de preco@cce.org.br, isso durante o evento. Qualquer dúvida no momento posterior, por favor, encaminhar para atendimento@cce.org.br ou abrir chamada pelo 0800 881 2233. Em relação aos objetivos do encontro, é discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e os nossos boletins, tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, visando, né, pelo menos, apresentar as principais modificações dos arquivos de entrada, análise dos principais fatores que influenciam na formação do PLD e a validação da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados. O objetivo, né, de estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para o recebimento de sugestões e apoiar os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Bom, a gente já passa aqui, né, então, em relação à agenda de hoje, fica aqui para a consulta e a gente já passa, então, para os pontos de destaque. Passo a palavra agora, então, para o Guilherme Fredo, para ele apresentar um pouco aí das questões das FTs e os GTs. Acho que o seu áudio não está funcionando para mim, Fredo. Não sei se é para todo mundo. Agora sim. Obrigado, Humberto. Deixa eu pegar o apontador aqui. Bom, vou seguir sem mesmo. Bom, aqui, primeiramente, os pontos de destaque, né? A gente traz as atualizações das FTs, né? Então, a FT New Wave, ela teve uma reunião ali a última reunião dela, na verdade, foi no dia 26, né? Onde foi tratado a versão 27.4.14. E aí, após isso, a versão 15 precisou de uma impressão adicional de um relatório, sem mudar resultado nenhum. E essa versão 15, então, está em validação. A FTD Comp, ela foi fechada, né, lido o relatório com todos os presentes lá na reunião no dia 15 do 10. E, em sequência, já foi enviado para a ANEEL, né, para homologação dessa versão 30.16, para ela virar 31, né, e já está ser a oficial do Decomp a partir de janeiro de 22. Na FTG VASP também, no dia 15 do 10, foi feita uma validação por e-mail, né, onde foi também validada, né, a versão 8.1.6, também já enviada para a ANEEL para homologação, para ela virar a versão 9 oficial para o ano seguinte, né. E a FTD 100, que a última foi a versão 19.0.24, acredito que desde o último
encontro, essa versão não teve mudança, né? E ela foi entrada em operação para formação do preço a partir do dia 8/10. Bom, do workshop de GT Metodologia, né, a gente tem o andamento, a próxima reunião prevista, né, está para o dia 13/12, que é uma segunda-feira, das 15 às 17 horas, e nela vão ser discutido aí o andamento das atividades, né, provavelmente os resultados de backtest e projeção, os resultados parciais, né, não os totais, e aí os agentes, né, que tiverem sugestões e dúvidas podem entrar em contato com nós aqui pelo e-mail, gtmet.cepamp@cce.org. Bom, e um destaque, né, aconteceu no último dia 5/11, foi realizada a reunião inicial do GT Análise de Dados Técnicos, né? Na verdade, tudo que eu vou falar aqui já foi apresentado lá, é só um reforço mesmo, porque qual que é a motivação desse grupo, né? A gente está trazendo ali para o GT alguns dados técnicos dos modelos, né, referentes dos modelos, e um desses dados que a gente está trazendo é o resultado do segundo ciclo do GTDP, né, que teve algumas atualizações cadastrais, né? E essa reunião, ela basicamente, o INS apresentou quais foram os principais resultados desse segundo ciclo, e ao final da reunião, que foi uma das partes mais importantes, foi que a gente disponibilizou para todos os agentes os dados que serão que entrarão em vigor, né, a partir de 22, que é os dados ali referentes às usinas hidrelétricas, né? E o caminho que a gente coloca, né, é esse aqui do portal Sintegre. Se você, a gente vai deixar aqui na apresentação, então, aí depois você pode conferir lá, se você ainda não baixou esses dados, né, que estão lá os arquivos lidr.dat, polinjus.dat e o modif.dat. Bom, e para a continuidade desse grupo, né, está previsto, então, ali para a segunda quinzena de dezembro, né, no início da segunda quinzena, uma segunda reunião desse grupo, onde serão apresentadas, então, sensibilidades ali, os impactos, né, na operação e preço que esses novos dados provavelmente terão. E só uma questão de aviso também, né, no último dia 11 de novembro, pelo despacho 3611, a ANEEL homologou, então, esses dados e aprovou para a entrada deles em vigor. Então, os dados que a gente disponibilizou lá nessa reunião são exatamente os dados que vão estar compondo os decks no ano que vem. Só para... Isso aqui também foi exposto lá na reunião, mas só para enfatizar aqui, né? A gente traz no New Wave, são alterados o modif.dat e o hidre.dat, né? Onde as principais modificações são a produtividade específica, perdas hidráulicas, os níveis de jusante, né, canal de fuga médio, nível de montanha das usinas de fio d'água. No modif aqui a gente tem Tucuruí, Giral e Santo Antônio, que muda o Semonte e Cefuga, né? O decomp é o hidre.dat, o polinjus.dat, né, também essas modificações que eu acabei de citar ali, que estão todas no polinjus. E para o decomp também, como a gente usa o polinjus, algumas dessas usinas passam a ter a influência da vazão vertida no canal de fuga. Aqui, então, eu coloquei o código dessas usinas novas, e aí, para você acionar, então, essa influência, né, é só ir no DADGER e adicionar esse bloco AC, o código da usina, o mnemônico VERTJU e o flag 1, que ela passará, então, a compor essa vazão vertida na função de produção. E no DCEM também é apenas o hidre.dat, uma vez que ele ainda não está preparado para ler o polinjus, né? Agora eu passo a palavra para o Humberto. Obrigado, Fredo. Só pegar o controle aqui. PowerPoint. Em relação, né, à parte da contabilização, a última divulgação foi realizada em termos da contabilização de setembro. A gente só relembra aqui o histórico, né? Então, basicamente, em setembro a gente teve praticamente o mês inteiro aqui, até o dia 24, com exceção do dia 19, que era um domingo. A gente teve uma oferta
eólica, se eu não me engano, bem significativa nesse dia, e acoplou, né, os demais mercados, principalmente com o Nordeste, saindo do PLD máximo horário, né? Então, a gente lembra que o PLD máximo horário ele ceifa, e a partir desse momento ele aplica o PLD máximo estrutural, né? Então, por isso que dos dias 1 até os dias 24, basicamente ficou flat, né, esses valores para os mercados Sudeste, Sul e Norte, e a partir do dia 25, com a revisão zero aqui do mês de outubro, a gente já teve, né, valores um pouco menores de PLD, abaixo já do PLD máximo estrutural, na grande maioria dos horários, no qual foi principalmente por causa da expectativa de melhora ali já esperado em outubro, né, na revisão zero, e que foi melhorando ainda mais, né, durante as semanas operativas do mês de outubro, da revisão zero de outubro, e que impactou aqui os últimos dias de setembro. A média de setembro foi para os mercados sudeste foi de R$ 577,37 por megawatt-hora. Região sul, mesmo comportamento e mesmo valor médio. Na região nordeste, basicamente todos os dias aqui não apresentaram valores acima do PLD máximo horário, e, consequentemente, aí ele apresenta aquele comportamento oscilatório entre os dias, no qual o comportamento da curva do PLD desses mercados se mantém só num patamar abaixo, no qual a média diária é igual ao PLD máximo estrutural, e aqui, a partir do dia 25, também se apresentou em valores ainda menores que os demais mercados, com uma média de R$ 570,39, né? Basicamente R$ 7 abaixo, né, dos demais mercados. E o norte também ficou acoplado com a região sudeste e com a região sul. Então, eu já passo, né, a palavra agora para a Yara, para ela destacar um pouquinho em relação aos resultados macros ali da contabilização de setembro e comentar um pouquinho dos resultados aí da redução voluntária da demanda e oferta adicional de geração. Boa tarde a todos. Vou pegar aqui só o controle. Bom, pessoal, aqui eu trago o resultado consolidado, né, do mercado por classe, onde a gente discretiza o que é MCP e o que é encargo, né, assim como tem ocorrido nos meses anteriores, né, os valores relativos a encargo estão bem altos, né, onde nesse mês a gente destaca também a questão dos distribuidores, né, a posição tanto de MCP quanto dos distribuidores foi bem alta, em função, né, do cenário hidrológico que a gente estava vivendo e dos despachos que a gente já vem comentando, né, nesses últimos encontros, em função da crise hidráulica, tá? Para esse mês, o total, né, da contabilização foi de 8 bi, tá? 8,5, destacando, né, os distribuidores, e na sequência, o que a gente destaca aqui são os valores relativos a encargo para os produtores independentes e também para os importadores, tá?
Abrindo aqui um pouco mais sobre encargos, né, onde também a gente vem já pontuando e mostrando para vocês que importação é o valor onde está mais significativo, né, do encargo, é o maior valor apresentado. Na sequência, também permanece segurança energética pelo mesmo motivo, né, vindo aqui um valor também significativo para o DH, que é todo decorrente da situação hidráulica que a gente tem, tá? Aqui estão os valores discretizados. Agora, passando aqui um pouquinho mais para os nossos temas específicos, começando inicialmente por redução voluntária, vou dar uma contextualização, porque, né, assunto novo, então, acho que cabe antes da gente trazer alguns resultados do mercado, tá? A redução voluntária da demanda, ela consiste em diminuir o consumo para alguns determinados períodos, né? Tornando dessa maneira a demanda flexível. No entanto, né, a vigência desse programa é até 30/4 do ano que vem. No entanto, ele está suspenso em função da alteração que a gente vem observando, né, da situação hidráulica, tá? Quem regulamentou a redução voluntária da demanda foi a portaria 22, e ele não tem conexão com o programa piloto existente da ANEEL, proveniente da Resolução Normativa 792, tá? A redução em si, ela para o programa, ela traz uma flexibilidade, o que é uma novidade, né, de fato, para o nosso sistema, onde essa demanda não é flexível. Então, essa é a grande, eu acho que é uma grande vantagem dos programas de redução, tá? E essa redução, ela sempre tem que ser comparada com algum parâmetro. Esse parâmetro, para nós, é linha base, que é calculada e divulgada mensalmente para os consumidores, tá? Para essas ofertas, né, que ocorreram para fins do RVD, né, da redução voluntária da demanda, o ONS, ele publica, tá? Ele publicou especificamente até fevereiro uma grade horária para todos os supermercados, distinguindo o que seriam os produtos, né, relativos à redução voluntária, sendo esses produtos de duração a 4 ou 7 horas, tá? Em pré-horários determinados, ou seja, o programa de redução da demanda, ele vem trazendo a flexibilidade da demanda para atender uma necessidade pontual do sistema, ou seja, uma necessidade de potência. Bom, trazendo aqui dados de divulgação, né, dados que a gente já comentou, né, em alguns fóruns, o programa de redução voluntária, diferente da geração adicional, ele entrou a partir do dia 13 de setembro, tá? Indo até o final do mês de setembro. Então, ele não tem a duração por completa do mês de setembro, tá? Então, a portaria em si possibilitou ofertas de redução a partir do dia 13. Então, em função disso, é só um período do mês, tá? Nesse período, o PLD médio, né, como o Humberto já falou aqui, trago até mais simplificado, né, de R$ 573. A demanda máxima, né, o que a gente, como eu comentei, é um programa que ajusta a potência, né, reduz a demanda para atender os picos de potência que o sistema poderiam sofrer, principalmente em função da crise que a gente vivia. Então, o pico de potência seria que o programa conseguiu atender, né, em termos de oferta, seria de 254 megawatts, tá? Totalizando numa estimativa de impacto de 20,5 bilhões, tá ok? Então, ao todo, né, nesse período de 13 a 30, a gente teve quase 70 megawatts médios de oferta, né, totalizando, e aqui tem a discretização por supermercado, porque impacta, né, cada oferta locacional também tem, na hora de fazer a remuneração, de gerar esse encargo para pagamento do consumidor, né, que reduziu de fato, ele leva em consideração também o PLD
Então, não tem só a questão locacional, tem a questão atrelada a preço, né, do programa, tá? E aqui a gente traz um pouco um overview do que foi contabilizado, ou seja, do que estava estimado em 20 milhões, ou a contabilização resultou em 18,7. Isso porque, né, a gente tinha 20,3 GB de valor de montante ofertado para redução e totalizou em 21, ou seja, nem todo mundo atendeu o que de fato ofertou. O preço, né, médio dessas ofertas é 1.462, tá? Foram 40 ofertas, sendo elas discretizadas em 6 agregadores, que são agentes que aglutinam as cargas para poder ofertar no ONS, possibilitar as ofertas desses agentes que não seriam capazes de atender a demanda mínima, ou seja, a redução mínima necessária para a redução. E mais 110 cargas que estão discretizadas aqui entre consumidores livres, consumidores especiais e autoprodutores, tá? Dessas cargas, a gente tem tanto cargas conectadas à rede básica quanto conectadas à rede de distribuição, tá? Bom, aqui a gente também traz um pouco mais do resultado para exemplificar o que eu quis trazer, que esse é um programa de potência, né? Ele tenta resolver o problema do pico do atendimento do sistema. Então, existem horas específicas, né? Como eu comentei, em que o ONS tem os produtos, ou seja, um produto de 4 horas, essas 4 horas serão, por exemplo, do meio-dia às 4 da tarde, e assim por diante, conforme a grade horária publicada. E o mais interessante do programa de redução é que você remunera para a redução daquela determinada hora. Então, o que a gente observa aqui no primeiro gráfico, né, a linha em amarelo corresponde ao valor gerado por encargo, e as barras em cinza correspondem ao montante, né, de fato reduzido, que corresponde ao eixo secundário, ou seja, o eixo da direita. Olhando. Então, o que acontece? O encargo em si, gerado por essa redução, ele é exatamente no mesmo horário onde tem a redução. Um pouco diferente do que acontece, né, quando a gente precisa de uma determinada rampa. Então, de fato, você atende de forma pontual e gera um encargo horário de forma pontual. Tá? Uma coisa relevante que a gente tem como primeiro ponto de atenção é que no gráfico seguinte, né, o gráfico mais à direita, o segundo gráfico, ele tem, né, o total de consumo desses determinados horários e os produtos em que houveram a redução, ou seja, os produtos em que houveram ofertas e os consumidores de fato reduziram a sua carga, né, conforme o que o ONS havia publicado, né? E o que a gente observa é que exatamente nos picos, onde ocorrem os principais picos, ainda não haviam produtos ofertados de fato, né? A gente observa, né, nesses primeiros picos das linhas em amarelo com pontinhos em laranja, a gente observa que onde está ocorrendo o aumento da demanda, a gente já tem o produto, já tem de fato a redução, mas no momento em que tem pico não havia produto suficiente, ou seja, né, cabe aqui uma oportunidade para nós, principalmente da área regulatória, em trabalhar em como evoluir e como atender esses picos de fato do sistema, como por exemplo aqui do supermercado, tá? Eu esqueci de comentar que o segundo gráfico corresponde ao supermercado Sudeste, que é onde houve maior número de ofertas e maior número de reduções, tá, ok? Dando sequência aqui, altera um pouquinho o assunto, vou para a geração adicional. Também vou nessa mesma linha, trazendo primeiro uma contextualização, tá? O programa de geração adicional também consiste num programa provisório do Ministério, em que o objetivo dele é adicionar energia ao sistema, ou seja, é colocar mais energia no sistema para enfrentar a crise hidráulica. A vigência dele vai até 31/12 do ano que vem. No entanto, ele está suspenso em função da alteração do cenário. O que
qual o reflexo disso? Né? Significa o quê? Que as ofertas que foram aprovadas, né, elas permanecem, elas existem, e essas ofertas têm uma duração, enquanto essas ofertas que já foram aprovadas perdurarem, elas são válidas aqui para nós contabilizarmos e para o INSS também. No entanto, novas ofertas, ou seja, uma geração adicional nova não consegue mais ofertar, até o próprio sistema do INSS está bloqueado para isso, tá? A geração adicional, ela foi instituída pela portaria 17 do Ministério, tá? Essa geração adicional, ela vem para incrementar o SIM. Então, se ela vem como incremento, a gente precisa de uma base, assim como eu tenho para redução voluntária, essa base de comparação, né? Se realmente isso é uma geração incremental, né? E aí, essa base de comparação é a garantia física das usinas ou geração, depender da usina, né? Se ela tem ou não a garantia. E se é uma usina nova que alguém está implementando em função da situação, essa referência pode ser zero, tá? Então, ela sempre vai ter essa referência. E a gente também, ao longo do todo o despacho, né, e a verificação, a gente não faz verificação única e exclusivamente no mês, porque muitas dessas usinas, como vocês vão ver os resultados do mês de setembro, são basicamente biomassa, então elas respeitam uma safra. Então, essas usinas possuem a disponibilidade de ofertar mais energia para o sistema, porque adquiriram bagaço e estão conseguindo tornar o processo produtivo mais eficaz e auxiliar o sistema nessa situação de crise, tá? Bom, em termos de dados aqui de contabilização, né, o período analisado é diferente do RVD, porque tem despacho e oferta aceita ao longo do ano todo, tá? Ano todo, não, me desculpa, gente, ao longo do mês inteiro, diferente do RVD, porque a portaria já estava válida. O PLD médio também não tem que mudar, né? É o PLD médio do mês. A oferta ao todo, né, dos agentes que foram aprovadas, tá? Tanto pelo CMSE quanto pelo ONS, tá? Tanto RVD quanto geração adicional, as ofertas têm que ser validadas pelo CMSE. Tá? Totaliza em 230 megawatts médios para setembro, totalizando em 180 milhões de encargo estimado, com base no PLD médio, tá ok? Diferente um pouco aqui do RVD, as usinas estão localizadas no submercado Sudeste e Sul, portanto, né, ao abrir esse valor aqui estimado de valor de submercado, valor estimado de encargo, consta apenas o submercado Sudeste e Sul. No entanto, um ponto de atenção é que este encargo é de segurança energética, tá? Então, ele não tem o rateio por submercado, mas é onde que gera, por isso que a gente faz essa discretização aqui internamente, tá? O total, né, desses 230 dá aproximadamente 166 gigawatt-hora, tá? Indo aqui para o último tópico, como eu já comentei, nesse mês de setembro, em termos de contabilização, a gente tem apenas usinas a biomassa. Então, dessas 28 ofertas que foram aprovadas, né, para setembro, são correspondentes a 28 usinas, né, que tiveram fizeram essa oferta, tá? E o preço médio dessas ofertas está em R$ 1.621 e o total ofertado é de 166, como eu falei agora há pouco, gigawatt-hora, tá? Então, comparando com o que de fato ocorreu, ou seja, o que teve de acréscimo segundo a metodologia, né? A nossa metodologia de comparação, o total verificado é de 159 gigawatt-hora para o mês de setembro, totalizando num acréscimo de 171 milhões no encargo de segurança energética, tá ok? Com isso eu passo para o próximo. Obrigado, Yara.
só receber o controle, Fredo dá continuidade aqui para o cenário hidrometeorológico. Bom, pessoal, a gente inicia esse bloco, né, apresentando aqui a precipitação observada e prevista para as 2 semanas operativas de novembro, né? O mapa da esquerda a gente traz o acumulado, né? O mapa da direita, a anomalia, e aqui no gráfico uma comparação entre o oficial e o verificado. Iniciando então pela semana 1, a gente observa chuvas acumuladas aqui mais nessa parte central, englobando as principais bacias aí do sudeste e também um pouco no sul, né? A anomalia que a gente destaca, que embora esses eventos de chuva no sul, ainda a MLT do sul vem por baixo. Então, em conclusão, né, as chuvas generalizadas aconteceram mais aqui na região sudeste e parte da região nordeste e norte. Quando a gente vai analisar, então, o verificado oficial, aqui na barrinha em amarelo é o oficial e na barra a escura aqui é o verificado, né? Aqui a gente traz um delta, né, destacado em vermelho negativo. Isso quer dizer que as chuvas verificadas, elas foram abaixo da oficial em todas as principais bacias aqui do SIM para essa primeira semana operativa. Partindo agora para a segunda semana operativa, a gente nota um comportamento um pouco semelhante na semana 1. No entanto, a chuva ela deslocou um pouco mais, indo para o norte do país, né? Com destaque aqui para Teles Pires, né? E o sul aqui um pouco menos de chuva. A anomalia, a gente percebe que tem basicamente muita semelhança com a semana 1, onde o sul aqui ainda continua abaixo do MLT, e foram constatados maiores volumes de chuva aqui, como eu já identifiquei, né, como eu já observei, em Teles Pires, na região norte. Na comparação com o oficial, a gente percebe também uma frustração em relação ao verificado. Aqui a gente destaca as principais bacias do Centro-Sul, o qual sofreram essa maior frustração, né, que é do Grande, do Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai e Jacuí. Bom, aqui a gente traz a ENA verificada e prevista para essas 2 primeiras revisões, né? Então, o gráfico em cinza é da revisão 0 e o gráfico em roxo é da revisão 1. Aqui a gente observa que todos os submercados tiveram uma expectativa reduzida para essa revisão 1 em comparação com a revisão 0, com exceção do norte, né, que terminou aqui com mais 177 megawatt médio em relação à EV0, né? O Nordeste e o Sul têm aproximadamente menos 560 megawatt médio e o Sudeste fechando por volta aí de 500 megawatt médio negativo em relação à revisão 0. Agora a gente traz aqui a prevista, né, da semana 3 e da semana 4, onde existem previsões, né, para chuvas bem expressivas nas principais bacias do SIM nessas 2 semanas. Na semana 3, em especial, existe a previsão aí de um novo episódio de zona de convergência de umidade, e nesse sentido, então, espera chuvas expressivas aí no centro-oeste e parte da região norte. Já para a semana 4, né, essa chuva ela corre um pouco mais em direção ao litoral e ela vai englobar principalmente, né, está previsto, né, para englobar principalmente as bacias do Rio Grande, Paranaíba e do São Francisco. Bom, devido a esses episódios de expectativa boa de chuva, aqui a gente traz a revisão 2, né, onde parte desses episódios já estão aqui dentro. Então, a revisão 2, em relação à revisão 1, apresentou um aumento na expectativa aí de chuva, né, de ENA, aliás. E com isso a gente destaca o Sudeste, né, com quase 2.500 megawatt médio, e resultando na semana 4 de praticamente 6 giga médio em relação à revisão 1, né, da revisão 2 para a revisão 1. E o Norte também, né, na semana 4, com destaque aqui, que basicamente tem 3,3 giga médio entre a revisão 1 e a revisão 2.
Bom, agora a gente traz a energia natural fluente por o histórico mensal, né? Em amarelo aqui é a mínima mensal do histórico, né, até o ano passado. E né, esse gráfico escuro, em azul escuro, é MLT. O gráfico em cinza é o verificado no ano anterior, né? E esse gráfico em marrom com uma bolinha o caminho que a gente está percorrendo esse ano. Começando aqui, então, analisando o norte, a gente estava muito próximo do MLT em outubro, só que nesse mês de novembro existe uma expectativa aí devido a esses eventos de chuvas que eu acabei de mostrar para vocês. Existe uma expectativa de terminar o mês com 189% da MLT, o que configura aí o segundo melhor ano do histórico. Aliás, segundo melhor novembro, né, do histórico. O Nordeste ele vinha um pouco abaixo da MLT, né, muito parecido com o verificado em 2020 em outubro. E agora também, devido a esses eventos de chuva, a gente espera aqui que ele se aproxime um pouco mais da MLT, chegando a 89%, o que configura o 40º pior ano do histórico. O Sul ele vinha se aproximando em outubro, teve um aumento expressivo de setembro para outubro, no entanto, aqui em novembro, devido a poucos eventos de chuva ali, estamos aqui com a expectativa de terminar novembro com 61% da MLT, o que configura o 26º pior histórico. Já o Sudeste e Centro-Oeste, a gente vem desde setembro com uma inversão aqui em relação à aproximação da MLT. Em outubro já estava muito próximo e em novembro a expectativa de passar a MLT com 112%, configurando o 20º melhor do histórico. Bom, agora a gente fala da precipitação prevista para 15 dias à frente, né? De hoje até 2 de dezembro, sendo que cada mapa desses são 3 dias, né, de medição, né? Então a gente percebe que todos os mapas eles possuem uma semelhança, né, que é uma tendência das chuvas se acumularem nessa faixa central aqui do Sudeste e Centro-Oeste, em todos eles. E aqui expectativas, né, que termine então o, o mês ali, o início de dezembro, e as chuvas devem se concentrar mais no Rio, nas bacias do Rio Grande, do Paranaíba, do Alto e Médio São Francisco e também no Alto Tocantins. E por fim, né, para finalizar o último slide, aqui a gente traz a expectativa prevista aqui para a semana 4 e para a semana 1. A manutenção, existe uma expectativa de manutenção aqui de chuvas na região norte, que engloba as principais também bacias do Sudeste, né? Aqui a gente destaca a Paranaíba para as 2 semanas, onde ela está prevista aqui 144% da MLT e na semana 1 aqui 109%. Então, com esse slide a gente fecha. Lembrando que aqui a previsão feita na semana 1 é até dia 1 do 12, né, para essa semana 1 de dezembro. E fechando esse slide, a gente quer passar a mensagem que existe uma tendência de manutenção, né, nos cenários de chuva verificado nessas últimas semanas. Com isso, eu encerro e passo a palavra para o Humberto. Obrigado. Obrigado, Fredo. Agora chamar a Érica, né, para ela continuar aqui a apresentação. Boa tarde a todos. Aqui, então, seguindo a apresentação, né, sobre as questões de temperatura. Aqui nesse primeiro slide, deixa eu só pegar aqui o pointer. Fica mais fácil aqui. Pronto. Então, aqui nesse primeiro slide aqui, a gente tem as anomalias das temperaturas mínimas e máximas por semana operativa de novembro. Na primeira semana, a gente tem esses 2 primeiros gráficos, né? Que é a primeira anomalia, anomalia da temperatura mínima e o outro mapa da temperatura máxima, né? O que a gente vê aqui é que as temperaturas no sul e no nordeste, as temperaturas máximas, elas ficaram acima da média nos principais centros urbanos, aqui a gente vê pela cor laranja, né, nesses 2 pontos aqui. E acompanhando os episódios de chuvas, né, as temperaturas no sudeste e norte, elas ficaram um pouco abaixo
da média no período, né? Como a gente pode ver aqui que não ficou, né, em torno de azul aqui nessa região no meio do país, que indica essa anomalia máxima aí presente. Na segunda semana do mês de novembro, né, o que a gente vê aqui é que a anomalia da temperatura mínima, ela ficou mais ou menos, deve ficar ligeiramente abaixo da média no norte e no sudeste. E para o Nordeste, aqui a gente já vê uma expectativa, né, de anomalia, de temperatura, né, acima ou na média histórica nas principais capitais aqui para o Nordeste, né. Para os demais, a gente tem uma expectativa aí de continuação de chuva e também de temperatura um pouco abaixo da média. Desculpa, de chuva acima da média e temperatura um pouco mais amena, né? Passando aqui para as expectativas de temperatura pelas principais capitais do país, né? A gente vê que Manaus e Recife, elas continuam aqui bastante altas, né? Tem até uma elevação prevista aqui para Manaus entre 19, principalmente no dia 19 para o dia 20 aqui, mas segue em alto patamar. E Porto Alegre e São Paulo, a gente vê aqui que a partir de Porto Alegre, a partir de hoje, né, e São Paulo, a partir de amanhã, a gente vê uma queda na temperatura, né, nas semanas 3 e 4, entre as semanas 3 e 4, no sul e no sudeste. E depois, logo em seguida, a partir do dia 20 e 21, a elevação novamente da temperatura. Tá? Passando aqui para a carga, né, a última revisão de carga, feita na semana passada pelo ANS, a revisão 2, as expectativas para a carga ficaram em 0,8% de crescimento em novembro, em relação a novembro de 2020. Em relação à última revisão em relação à última revisão semanal, houve uma queda de 241 megawatts médios, fazendo com que espera-se, né, então, fechar o mês de novembro com 0,8 de crescimento e em relação a novembro de 19, o crescimento de 1,6. A gente elenca, né, que houve uma expectativa de recuperação aí dos serviços, né, principalmente por conta da maior vacinação e redução dos casos de Covid, né? Mas a gente observa também que há uma expectativa aí de elevação de custo da indústria, né? Muito por conta da inflação, que isso pode afetar aí o desempenho na economia e, consequentemente, na carga. Na meteorologia eu já comentei, né, que se espera então uma queda na temperatura para final dessa semana, começo da semana operativa seguinte. Se a gente abrir esse comportamento por semana, né, a gente vê que tanto o Sudeste quanto o Sul tiveram alterações muito pequenas na carga de uma semana para outra. Para o Sudeste, uma elevação de 18 megawatts médios e para o Sul de 79 megawatts médios. Para o Sudeste, a expectativa é fechar o mês com uma queda de 0,7 em relação a novembro de 20 e uma elevação de 0,3 em relação a novembro de 19. E no Sul, um crescimento de 2 em relação ao mesmo mês do ano anterior e 3,7 em relação a novembro de 19. A principal queda, a gente observa que foi no submercado do Nordeste, uma queda aí de 310 megawatts médios, né, nas 3 primeiras semanas, principalmente, ficaram bem próximas, né, mas mesmo assim o crescimento é de 2,6 em relação a novembro de 20 e 1,5 em relação ao ano de 19, né. No norte, uma queda bastante pequena, né, de 28 megawatts médios, mas mesmo assim, crescimento de 4,5 e 6,2 em relação a 2019. Tá? Aqui, só para a gente trazer um acompanhamento, né? A linha verde aqui é 2020, a linha laranja é 2019. Depois as outras linhas, né, elas são referentes ao plano, né, a tracejada feita no ano passado, no final do ano passado. A cinza é a primeira revisão quadrimestral e a azul é a segunda revisão quadrimestral vigente. Então a gente vai comparar aqui a azul com a vermelha. A diferença entre o que foi previsto na revisão quadrimestral e a última revisão
do ONS é uma queda de 1,5% em relação a novembro. Em relação a 2019, né, no acumulado do ano, a gente está com um crescimento de 2,3%, e em relação a 2020, é um crescimento de 4,3% no acumulado do ano, né? Então, aqui as principais diferenças aqui estão nesses meses de outubro e novembro. Passando aqui para a análise do Focus, né? Como os senhores devem observar, né, no mercado, né? A gente está vendo aí uma queda das expectativas do PIB de semana a semana, né? Então, na última semana passou de 4,93 para 4,88. E também para 2022 as expectativas já estão caindo bastante também. Se a gente pegar aqui no histórico, ela vem desacelerando, caindo bastante, né, nos últimos meses. Muito por conta de elevação dos preços, né, que a gente vê aqui, tanto IPCA quanto IGPM, né, elevando toda semana, estando em alto patamar. E também as expectativas de inflação chegando aí até para o ano que vem, de Selic de 11% na taxa. Lembrando, então, que o PIB na segunda revisão quadrimestral considerado foi de 5%, está bastante próximo ainda, mais 2,3% para 2022, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Humberto. Bom, obrigado, Érica. Dando sequência aqui, a gente só pede desculpa, né? A gente tinha mandado o link ali errado da apresentação, mas agora a gente já mandou o link correto, aí ficamos aí à disposição para quaisquer dúvidas. Adicionalmente, a gente indica, né, que essa apresentação que está no link já está até com algumas correções de português ali que a gente identificou até a publicação, então pode ser um slide ou outro ligeiramente diferente, mas o conteúdo é bem semelhante ao que a gente vai apresentar aqui. Bom, a gente dá sequência em relação às restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, agora considerando aí, né, o que a gente vem praticando no PMO de novembro, que a gente passaria, né, ou passa a praticar a partir do PMO de dezembro. Com base, né, na resolução CNP 07, a CCE vem dando previsibilidade para a questão dessa flexibilização do limite mínimo de volume útil da OHE funil até o volume útil de 20%, que deve ser realizado, né, até 30 de novembro de 2021, com base ali no ofício circular, que ele é de 22 de setembro, mas só ficou evidente, né, a publicidade desse ofício com a declaração do agente ali na FSARH 2313, no dia 20 de outubro. Então, dessa forma, a CCE vem dando previsibilidade durante o mês de novembro, mantendo ali os 30% de volume útil para o HF Funil, e para o próximo PMO, né, a gente sabe que o horizonte, né, ele só deve afetar o modelo D100, mas não deixa, né, de fazer parte do PMO de dezembro, então até o dia 30 de novembro a gente vai considerar essa restrição para o modelo D100 a partir do PMO de dezembro, em 20,5%, 20,05%, e depois, né, retorna ali para os 30%, como já é indicado até dado a duração dessa FSARH declarada pelo agente. Em termos das defluências das OHs Jupiá e Porto Primavera, ainda a CCE vem dando previsibilidade para flexibilização nos valores de 3.600 e 3.900, e a gente vem utilizando as FSARHs 212 e 533, associadas a Jupiá e Porto Primavera, respectivamente. Então, durante o mês de novembro, a gente mantém a defluência mínima de 4.000 metros cúbicos por segundo, a partir de novembro de 21, e a defluência mínima de 4.600 para Porto Primavera, a partir de novembro de 21. Em relação a Jupiá e Porto Primavera, então, a partir do próximo PMO, a gente passa a utilizar os valores de 3.600 até fevereiro de 22 e 3.900 para Porto Primavera, né? 3.600 para Jupiá e 3.900 para Porto Primavera, até fevereiro de 22 e março em diante, voltando ali para os 4.000 e 4.600.
Em relação à operação do Tocantins, a gente só relembra, né, o que já foi indicado lá no PMO, o que a gente reforçou no encontro do PLD, que é a entrada em operação da resolução ANA 70, né, de 2021, no qual lá ele define, né, vazões mínimas e máximas, a depender dos valores de armazenamento do reservatório de Serra da Mesa. Para o H estreito define a vazão mínima, média e diária, de 744 metros cúbicos por segundo para todo o horizonte, e define também as temporadas de praias ali, né, que para a Serra da Mesa e as demais bacias, demais usinas ali dessa cascata, de 10 de junho a 20 de agosto, e para Estreito, né, de 1º de julho até o segundo domingo de setembro. Esses dados, né, a modelagem já foi indicada ali pelo ANS e deve sair, né, algo semelhante ao informe de São Francisco, mas agora em relação ao informe do Tocantins, sendo modelado ali, né, para os modelos New Wave, Decomp e Decem, seguindo aí o rito de previsibilidade, tanto para o ANS quanto para a CCE, dado toda a indicação, né, prévia, até tanto pela publicação, enquanto reforçado no último PMO pelo ANS e pela gente. Em relação ao plano de contingência, né, a gente ainda está no aguardo de novos encaminhamentos, no qual a gente fica aí no aguardo dos ofícios e resoluções para aí nesse momento contar, né, a gente dá o aviso no PMO e ser implementado no PMO seguinte. Bom, a gente já passa para os resultados agora do modelo Decomp durante o mês de novembro. A gente comenta um pouquinho em relação ao histórico, né? Então, a gente mantém todo o histórico de 2000 até 2020, as médias mensais de 21, né, de janeiro até outubro, e as aberturas semanais aqui, né, de novembro, já considerando o PLD horário, né? Então, para a primeira semana, a média de R$ 101,07, e para a segunda semana, R$ 107,09 por megawatt-hora. Em relação ao histórico, né, que a gente só detalha um pouco mais em base horária os valores mensais que a gente tinha apresentado anteriormente, e fica evidente, né, essa queda significativa que temos observado aí dessas melhoras, né, de vazões e ENAs, referente aí principalmente ao mês de novembro ou de outubro, e mantendo, né, esse caráter mais otimista para o mês de novembro, chegando ali em termos próximos aqui aos R$ 100 por megawatt-hora. A região sul, né, para os últimos meses, algo bem semelhante. Para a região nordeste, em alguns momentos ainda, principalmente aqui no final de setembro, começo de outubro, alguns descolamentos, mas agora, né, bem acoplado, voltando a, né, desacoplar nessa semana atual, dada a melhoria aí na geração eólica. E na região norte também acoplado com os demais submercados. Bom, passando então para o comportamento das semanas aí de novembro em termos da função de custo futuro do modelo Decomp, a gente não detalha, né, a decomposição em termos da primeira semana operativa, porque ela já foi apresentada no encontro do PLD do início do mês, e a gente destaca aqui basicamente, né, os passos de vazões, né, a gente teve uma elevação mais significativa aqui da primeira para a segunda semana no passo de vazões, e uma redução novamente que da segunda para a terceira semana, principalmente em relação ao passo de vazões. As demais, né, têm influências menores aí no comportamento do preço. Em termos de armazenamento, a gente vem verificando, né, o modelo indicando valores mais otimistas de armazenamento em relação, os realizados mais otimistas em relação aos previstos, mas a gente lembra, né, que a gente tem uma grande quantidade de despacho térmico por garantia energética, visando, né, essa manutenção, já buscando o repressionamento do SIM como um todo, e principalmente das regiões da região sudeste. Como a gente teve atualização nessa última revisão, né, para a revisão 2, do custo variável unitário das usinas termoelétricas, referente aos leilões,
a gente traz aqui a curva comparativa, né, da revisão 0 contra a revisão 2 desse mês de novembro, no qual a gente verifica que basicamente todas as usinas de leilão apresentaram elevações nos seus CVUs, com destaque aqui, né, as maiores elevações para as usinas que têm o reajuste, né, atrelado ao carvão, né, que são movidas a carvão, e aqui são as usinas com reajustes associados ao JKM, combustível JKM. Só um segundo. Peço desculpas aí, precisei dar uma tossida aqui. Dando continuidade, aqui a gente traz, né, os indexadores, basicamente todos os combustíveis que a gente utiliza para o reajuste das usinas de leilão. Então, a gente tem óleo combustível baixo teor de enxofre, aqui representado pela linha azul, desde 2019, aqui mostrando, né? Lembrando que ele está associado ao eixo primário aqui, né? E a gente verifica, né, elevações nos últimos meses. Basicamente, o comportamento de todos os combustíveis, e a gente só relembra que o NYMEX e o JKM estão associados aqui ao eixo da direita, o eixo secundário, e aquele último reajuste que a gente apresentou, ele está associado à média mensal de outubro, né? Então, apesar aqui de setembro ter um pico, né, por exemplo, no JKM, a média mensal ela é bastante influenciada por esses valores mais baixos, e a média multiplicado pelo dólar apresentou, né, aquelas elevações mais significativas. E cabe destacar aqui também, né, o carvão. Então, a gente também tem comportamento do carvão acentuado aqui, né, uma inclinação mais acentuada, justificando, né, os dois apresentarem valores mais significativos ali de elevação no combustível. Em termos da divulgação do CVU das usinas de despacho, né, a gente tem divulgado no nosso site o reajuste de algumas termoelétricas com base nos despachos da ANEEL. Então, basicamente, Termo Ceará, Palmeiras de Goiás, Goiânia 2, Potiguar 3, Termo Manaus e Pau Ferro 1, no qual a gente vem divulgando, né, com base no ofício que a gente recebeu da ANEEL. Cabe destacar ainda que aqui, né, o print do site antigo, né, a gente vai ajustar aqui antes de divulgar a versão final, para onde que fica o link, né, da disposição no novo site da CCE, no novo layout do site da CCE. E por último, né, quem já analisou o deck do DCEM de hoje, a gente está preparando ali um comunicado. A gente verificou uma inconsistência no reajuste de alguma dessas termoelétricas aqui, e a modelagem delas nos modelos computacionais. Então, no DCEM de hoje já foi possível fazer a atualização. Aqui a gente já traz os valores aqui, por exemplo, de Potiguar e Potiguar 3 corretos, né? Goiânia 2 e Palmeiras de Goiás. O DCEM já deu tempo, né, de corrigir no DCEM de hoje, e amanhã a gente deve soltar uma nova função de custo futuro, tanto para o New Wave quanto para o Decomp, para ser utilizado pelo DCEM na sexta-feira, né, o DCEM do dia 19, e depois, né, a nova função do Decomp já vai ser utilizado essa nova função do New Wave aqui. Então, logo mais a gente deve terminar de soltar esse comunicado e fazer as divulgações do New Wave Decomp apenas amanhã, né, uma vez que a rodada é um pouquinho mais demorada, mas o DCEM já vai sair com esse ajuste. Em termos das usinas GNL, a gente só traz aqui a tabela indicando os despachos por ordem de mérito que a gente vem considerando no preço. Esse aqui, por exemplo, é a fotografia do último da GNL, né, da revisão 2. A gente destaca aqui ainda que tem despacho antecipado indicado aqui para as demais semanas, para essas usinas. E acho que a data está errada, né? Também temos que corrigir essa informação, mas ela seria, né, a semana que inicia em 15/1 de 22, né, igual aos outros casos aqui, né? Então, a gente pede desculpa por essa informação.
E também temos a questão de restrição elétrica para as festas de fim de ano, no qual o ONS modela, né, algumas gerações térmicas mínimas aqui do dia 24 às 18 horas até às 6 horas do dia 25, e das 18 horas do dia 31 até às 6 horas do dia 1º, né, e a CCE não considera, né, uma vez que é uma restrição elétrica interna submercado para a formação de preço. Que a gente deixa só para consulta, né, lembrando que a gente desconsidera essa restrição elétrica interna submercado aqui, que é uma restrição elétrica para uso, né, uma conexão de uso exclusivo, né, preferencial para importação. Como a importação não deve formar preço, a CCE desconsidera no caso dela. E por último, aqui a gente traz os recortes, né, do DEC em relação às questões que a gente vem dando previsibilidade, né, aqui para o DEC do modelo Decomp. Então, para funil, a questão dos 20%, né, que a gente não vem representando, mas o ONS sim. Então, aqui a gente mostra que a gente está desconsiderando com comentário e mantém apenas ali os 30%. Em relação ao Porto Primavera, no nosso caso, né, a manutenção dos 4.600 para todo o horizonte, né, do modelo Decomp, em vez dos 3.900 indicados pela ONS, e para Jupiá, bem semelhante, né, a utilização dos 4.000 em vez dos 3.600, lembrando, né, que essa modelagem vai ser adotada a partir do próximo PMO. Bom, passo a palavra então agora para o Cássio para ele detalhar um pouquinho ali em relação ao modelo D100, a recuperação dos custos fixos. A gente aborda depois rapidamente o novo portal, só uma questão específica, e depois a gente volta aqui para para responder as dúvidas. Obrigado, Humberto. Então, passando para a análise do preço horário, a gente começa com a primeira semana do mês de novembro. Agora a gente tem todos os dados do DEC de D100 da CCE computados para essa semana. A gente inicia aqui com o balanço energético do SIM, para essa primeira semana de novembro, começando falando aqui da parcela na base das térmicas em vermelho, que teve 8% do total médio para essa semana, 5,7, quase 5,8 gigawatts médios. Parcela das usinas não simuladas individualmente no SIM, 21% do total médio, ou 14.545 megawatts médios, e geração hidráulica, que faz o acompanhamento aqui da carga, com 49.303 megawatts médios de geração para essa semana. Quando a gente compara os dados atualizados diariamente para o modelo D100 com os dados para a mesma semana no modelo Decomp, a gente inicia aqui com a parcela de 11, ele realizou bem abaixo, consideravelmente abaixo daquilo que foi considerado no modelo Decomp, que seria a geração média de 11 dos últimos 5 anos, que é de 17.460 para o mês de novembro, contra os 14.545 no D100, e a carga média dessa semana no D100, 69.633 megawatts médios, ligeiramente acima daquilo considerado no modelo Decomp para essa semana, que foi de 69.250. Trazendo aqui o PLD para essa primeira semana de novembro, a gente traz a curva do PLD acoplado nos 4 submercados, destacando o PLD Vale e o PLD Pico da semana. O Vale ocorreu no domingo, dia 31 de outubro, valor de R$ 94,55 por megawatt-hora em 6 horas, e o Pico na sexta-feira, valor de R$ 128,29 por megawatt-hora às 15 horas. Então, a gente nota aqui os valores médios por volta de 97, subindo ao longo da semana, com uma elevação mais acentuada no último dia da semana, que foi quando a gente observou o PLD pico da semana. Aqui abaixo a tabela também com a variação dos valores médios do PLD nessa semana. E, por fim, a gente traz aqui a parcela de não simuladas individualmente no SIM dessa semana. A gente nota um decréscimo principalmente da parcela eólica ao longo dos dias. Passando rapidamente aqui nos valores médios separado por fonte, PCH 3,3 giga médio, PCT 3,3, um pouco mais que PCH, fotovoltaica 926 megawatts médios, e eólica
que aponta essa redução, principalmente no Nordeste, que teve uma redução próxima a 50% da parcela eólica, com um pouco abaixo ali de 7 mil megawatts médios, total de 14.545. Passando agora para o acompanhamento do preço horário para a segunda semana de novembro, que iniciou no dia 6 de novembro e finalizou no dia 12 de novembro. A gente traz o balanço energético do SIM visto pelo DEC de DECEM da CCE. Novamente, parcela da geração térmica aqui na base, 1/10 do total médio de geração, não simuladas individualmente, quase 20%, 13.663 megawatts médios, e geração hidráulica, parcela aqui em azul, 51.000 megawatts médios. Atentando aqui para o pico de carga que ocorreu aqui no dia 9, às 19 horas, o valor de 83.766 megawatts. Na comparação com os dados do modelo Decomp, começando com as não simuladas individualmente, também abaixo, assim como na semana anterior, 13.663 contra 17.460, ou seja, 78% na comparação percentual, e a carga do modelo DECEM para essa semana, muito próxima aqui do considerado nessa mesma semana no Decomp, para o SIM, 71.900 megawatts médios contra 71.984 no Decomp. Trazendo a geração de 11 do SIM para essa semana, a gente, em valores médios, traz aqui PCH 3.100 megawatts, PCT 3.200 megawatts médios, fotovoltaica 881 e eólica 6,5 aproximadamente megawatts médios. Então, a gente já nota, quando a gente observa os valores médios diários de 11, um aumento ao longo dos dias da semana, chegando aqui próximo a 15.000 megawatts médios, até um pouco mais na quinta-feira. Trazendo a curva do PLD para essa semana, a gente também tem o PLD acoplado entre os 4 submercados, destacando o vale e o pico da semana. O PLD Vale ocorreu no último dia da semana, no dia 12, no valor de R$ 102,64 por megawatt-hora, às 3 horas, e o pico no valor de R$ 115,46 no dia 9, às 19 horas. E abaixo também a tabela com os valores médios semanais e a variação. Só passando rapidamente aqui com os valores médios de cada um dos dias, a gente não teve muita oscilação e os valores passaram aqui de 106 no final de semana para próximo ali a 110 e reduziram no decorrer da semana ali nos últimos dias. Passando agora para a semana corrente, terceira semana de novembro, semana que iniciou no dia 13, nós temos dados do DEC de DECEM até o dia de hoje, dia 17 de novembro. Com relação aos valores médios para esses 5 primeiros dias dessa semana, a gente traz aqui a gente traz a parcela das térmicas, 1/10 do total, 6,8 aproximadamente giga médio de geração. Usinas não simuladas individualmente, 1/4 do total, 16.651 megawatts médios, e geração hidráulica, fazendo a modulação da carga, 66% ou 44.481 megawatts médios. Na comparação com os dados do modelo DECEM atualizados diariamente com aquilo que foi considerado aquela semana no modelo Decomp, 11 agora mais próximo à média dos últimos 5 anos, 95% na comparação percentual, e a carga, 67.890 para esses 5 primeiros dias dessa semana no modelo DECEM, abaixo da carga média do Decomp de 71.478. Lembrando que a gente ainda tem mais 2 dias úteis a serem contemplados nessa semana. Trazendo a geração de 11 do SIM, novamente a gente já nota valores médios diários mais elevados, começando com 15,5 giga médio no primeiro dia e já atingindo 17 no MEC do dia 17 de novembro. E passando aqui para os valores médios diários, PCH 3,2 GB, PCT 2,8, fotovoltaica 852 megawatts médios e eólica 9,7 giga médio. A curva do PLD, a gente tem o PLD acoplado para os 2 primeiros dias dessa semana, e
um pequeno desacoplamento no dia 15 e um desacoplamento um pouco mais acentuado no dia 16 e no dia 17 de novembro do supermercado Nordeste em relação aos demais supermercados. Trazendo o PLD Vale, o PLD Pico, para esses 5 primeiros dias dessa semana, o Vale ocorreu no domingo, o valor de R$ 168,46 por megawatt-hora às 7 horas da manhã, e o pico no dia 16 de novembro, no valor de R$ 76,98 por megawatt-hora no dia 16 às 16 horas. Os valores médios por volta de R$ 73, R$ 74 até então nessa semana. Entrando um pouquinho mais aqui no supermercado Nordeste, trazendo um pouco mais de detalhes, então a gente nota aquele aumento da parcela de 11 no SIM, se dá majoritariamente pelo aumento aqui de 11 no Nordeste, que tem em sua grande maioria a parcela eólica como contribuinte. Então a gente inicia aqui no começo da semana com o valor médio próximo a 8.000 megawatts, até acima aqui de 10.000 no dia 16 e no dia 17. Trazendo rapidamente o balanço energético para esse submercado: geração hidráulica 6,1 giga médios, geração térmica 1.567 megawatts médios, 9,5 giga, já ligeiramente acima da média dos últimos 5 anos, de 9,255 giga para esse submercado. Intercâmbio médio 6.052 megawatts de exportação no Nordeste, e a carga 11,1 contra 11,7, então muito próxima nesses 5 primeiros dias aquilo que foi considerado no modelo Decomp. Trazendo aqui o diagrama de intercâmbio para o dia 16 de novembro, dia de ontem, então a gente nota o desacoplamento do Nordeste em relação aos demais submercados. Então esse desacoplamento ocorreu pelo atingimento dos limites do FNES, e do fluxo do Tucuruí-Xingu. Então, quando esses dois limites eles atingem simultaneamente, então ele desacopla o supermercado Nordeste com os demais supermercados do cima, FNS mais o FNES, com o Sudeste e o Sul, e o fluxo do Tucuruí-Xingu com o Norte. Fazendo agora o tratamento do DEC de DECEM da CCE, por conta da previsibilidade, a gente inicia também, assim como o Humberto já antecipou, para o caso do modelo Decomp, o modelo DECEM a gente também tem um tratamento da cota mínima de funil, 30% de VU, ou a cota que é colocada no arquivo operoh.dat, de 453,09 metros. Nós vamos de frente mínima de UPA, 4.000 metros cúbicos por segundo, valor mínimo de defluência, e a taxa de variação horária de aumento de defluência de 1.000 metros cúbicos por segundo. E no DEC de operação, o valor aplicado é o valor de 100, uma vez que a faixa de defluência ali ela é diferente da considerada no DEC de preços. E, por fim, também vazão defluente mínima da OHE por primavera em 4.600 metros cúbicos por segundo, e taxa de variação horária de aumento e de redução de defluência. Então, a defluência mínima de 4.600, e o comentário aqui das taxas de variação de redução e para aumento de defluência, comentados por conta também da faixa aqui para vazões acima de 4.600. Esses valores, eles não entram mais. Também foi feito um tratamento por conta da limitação temporária do bipolo Xingu estreito, então aqui a gente traz o número do SGI, é feito no arquivo entidades.dat, no registro CICE. Então, os dados por conta da manutenção, as reduções por conta da manutenção, elas são comentados, e os polos, eles são considerados em sua plenitude aqui no DEC de preços, da mesma forma que ocorreu no bipolo na semana anterior. Então, a gente tem manutenções ocorrendo ali, então é feito tratamento no DEC da CCE, por conta dessa limitação que ela é conjuntural. Também, outro tratamento feito é no arquivo #lpb.dat, o arquivo de restrição de restrições elétricas por funções lineares por partes.
Então, houve a entrada no dia 12 de novembro em operação da linha de transmissão de 500 kV Campinas e Itatiba. Então, ela trouxe ganhos no limite RSU na ordem de 400 megawatts. Uma vez que a expectativa de entrada dessa linha de transmissão era apenas para o segundo mês, no momento do PMO, a consideração dos ganhos no DEC da CCE, para o cálculo do PLD, ela vai ser feita a partir do PMO de dezembro. Então, aqui a gente traz os trechos dessa restrição no arquivo HLPP.dat, no caso CCE, os coeficientes eles são aqui menores em relação ao caso ONS, que já contempla os ganhos. Fazendo aqui as inconsistências no cálculo do PLD, a gente tem uma inconsistência, seria com relação à taxa de variação da UHE-UPA. Então, o FCH 531 da UHE-UPA indica uma taxa de variação máxima de redução de defluência de 500 metros cúbicos por segundo a cada meia hora. Mas tem uma descrição técnica do agente, que essa restrição ela vale apenas para defluências entre 5.000 e 4.000 metros cúbicos por segundo. Ou seja, como o DEC da CCE está operando com vazões defluentes mínimas de 4.000 metros cúbicos por segundo para essa usina, essa restrição deveria estar válida. Mas no DEC do dia 10 de novembro, ela não foi considerada no DEC de preços. Então, aqui a gente traz o trecho do arquivo afetado, o arquivo APEROH.DAT. A restrição está comentada no arquivo oficial e no arquivo registrado ela deveria estar ativa. Ela deveria estar contemplada. E aqui o valor de 1.000, que é a compatibilização por conta da grandeza horária que é utilizado nesse registro. Os impactos do PLD, tanto o PLD médio do dia 10 de novembro, quanto para o maior impacto horário, foi nulo, então a gente não teve diferença no PLD. E aqui a gente traz também o acompanhamento da recuperação dos custos fixos. Então, a gente tem a UTE Cuiabá, que houve o atingimento do montante total de geração necessária para a recuperação dos seus custos fixos, que é de 357.120 megawatt-hora, que ocorreu no dia 8 de novembro. Só lembrando que esse dia 8 de novembro, para o processo de contabilização, a substituição do CVU, sem a parcela de custos fixos, vai ocorrer no dia subsequente ao atingimento, que vai ser confirmado considerando os dados preliminares da contabilização de novembro. Então, precisaria ainda da contabilização de outubro e os dados preliminares para a contabilização de novembro. Do ponto de vista dos modelos energéticos, então, o CVU de R$ 1.831,81 por megawatt-hora, com a inclusão que tem a inclusão de custos fixos, foi adotado até a revisão 1 do PMO de novembro de 2021, e o novo CVU de 1.700, ele passou a ser adotado a partir da revisão 2 do PMO de novembro, dia 13 de novembro, para o modelo DECOMP e para o modelo DC. E a outra UTE Uinhar-Jona, um acompanhamento com os dados de medição até o dia 11 de novembro, a gente tem 26% do total já recuperado, do montante de custos fixos, o que a plena carga faltaria ainda 195 dias para a recuperação total dos custos fixos para essa UTE. Da minha parte é isso, vou passar a palavra para o Humberto. Bom, obrigado, Cássio. Dando sequência aqui, né, a gente só faz um breve comunicado, né, vocês devem ter visto logo após ali o fim de semana dos dias 6 e 7, a página da CCE é um pouquinho diferente. Tivemos alguns agentes que reclamaram em relação às alterações, não em termos de layout, mas em termos de apresentação do Excel disponibilizado no site. Então, foi soltado, foi divulgado, né, um comunicado no dia 11 de novembro, no qual foi o comunicado 833 indicou, né, que a CCE está disponibilizando ali algumas planilhas, né, pelo menos de uma maneira preliminar ainda, no mesmo formato do site antigo, para facilitar, né, quem já tinha as rotinas prontas para acessar essa informação. A gente destaca, né, que esses arquivos aqui devem ser disponibilizados só até a sexta-feira agora, mas ainda em um caráter, pelo menos temporário, né, deve ficar disponível
um pouquinho mais estruturada, né, de uma maneira mais estruturada, pelo menos até as adequações serem realizadas aí pelos agentes. E aí ainda é um protótipo aqui que a gente trouxe, né, ainda não está disponível no site, mas semana que vem deve começar a ficar disponível uma versão aqui no qual a gente pode acessar essa informação de maneira semelhante ao que era disponibilizado, né, os arquivos XLS no site anterior, para auxiliar naquelas rotinas prontas que os agentes já tinham, e não atrapalhar algo, né, e esperar essa adequação das rotinas em relação ao site novo. Bom, em relação às perguntas, né, vamos passar pelas perguntas e depois a gente comenta ali do próximo encontro. A primeira pergunta que a gente teve é de uma pessoa que saiu há pouco tempo aqui da CCE, né, o Fábio Godoy. Ele está perguntando em relação às usinas vencedoras do procedimento competitivo simplificado, se já foi definido como será modelada a inflexibilidade das mesmas, se será com base na garantia física ou na capacidade instalada. Obrigado. Então, Fábio, a gente recebeu hoje, né, a planilha do DMSE, mas como o ONS já indicou, a gente já vai utilizar a partir do próximo PMO, né? Acho que até tem uma pergunta da Mônica que depois eu complemento. Também para o caso da SCE, e a modelagem vai ser com base, né, nas informações de potência e flexibilidade de resultados do próprio leilão, né? Então, as inflexibilidades também serão modeladas na proporcionalidade ali do resultado do leilão. E a modelagem, né, da usina será feita pela potência, né, não pela garantia física. Basicamente isso, né? A gente lembra que as térmicas, que são 14 térmicas, elas vão ser modeladas individualmente. Tem uma PCT que vai ser modelada nas usinas não simuladas. Na verdade, ela já está, ela só venceu ela só participou do leilão, né? Antes ela estava no ambiente livre. E acho que é isso, né? E as outras fotovoltaicas, né, vão ser modeladas nas não simuladas. A gente tem a pergunta aqui da Mônica, né, basicamente questionando em relação a se o procedimento, né, deixa eu ler a pergunta, né, a Mônica Zambelli pergunta: prezados, o ONS afirmou sexta passada, em sua reunião semanal, que considerará as usinas vencedoras do leilão simplificado já no PMO de dezembro. A CCE vai considerar também, por ser uma oferta vinda de leilão, ou vai ter algum outro entendimento sobre isso? Então, respondendo à pergunta, Mônica, a gente vai considerar de maneira semelhante ao ONS, né? Então, a partir do próximo PMO, a CCE também já vai considerar essas usinas aí no horizonte de expansão. Essas usinas, bom, o procedimento hoje, né, é atrelado ao DMSE. Então, uma vez que essas usinas já estão ali já ocorreu o leilão, já foi definido no DMSE, incorporado, né, no acompanhamento, a CCE vai modelar de maneira conjunta ao ONS, sem nenhum outro entendimento aqui, como você citou. E por último, a pergunta que a gente tem hoje, em relação a uma pergunta da Laiana Maia, ela pergunta aqui, ó, houve um aumento no valor de CMO no dia 5 de novembro para o DECEM, quando comparado aos dias anteriores. Gostaria de entender quais variáveis influenciaram nessa mudança, uma vez que aparentemente as condições de operação nesse dia estavam semelhantes ao dia anterior. Bom, obrigado pela pergunta, Laiana. A gente fez uma simulação rápida, né, acho que semana passada, para até explorar um pouquinho mais esse comportamento. A simulação que a gente fez, né, que nesse momento a gente está entendendo que é a que teve mais impacto para a variação desse preço na sexta-feira, foi a atualização dos dados de vazões, né? A gente fez uma simulação rápida, né, pegando o dado de vaso do dia 4 e colocando ele nesse dia 5, né? Uma vez que a gente está referente à mesma semana, a gente entende que o modelo não teria nenhum problema para interpretar esse dado, e a gente verificou que esse valor já se aproxima bem dos dias anteriores, ali na casa dos R$ 105, R$ 104 por megawatt-hora. Então, apesar, né, das variáveis estarem semelhantes, né, a questão de carga, né, acho que até carga ela foi um pouquinho maior do que a expectativa anterior, nos simulados caiu um pouquinho, mas a maior influência que a gente verificou nessa simulação foi alterando, né, os dados de vazões. Em termos de bacia, assim, qual aumentou e reduziu, a gente não teve tempo, né, de explorar
então, mais especificamente, mas se sobrar alguma dúvida, né, a gente pode tentar estressar até um pouquinho mais o caso aqui para trazer uma resposta até mais completa para o seu questionamento. Bom, acho que hoje, né, foram apenas essas perguntas. Então, a gente já passa aqui indicando o próximo encontro. O próximo encontro será realizado no dia 29 de novembro. O PMO dia 25, dia 26. O encontro do PLD dia 29 de novembro. Então, a gente agradece todos os que acompanharam. Ah, tá. Chegou aqui mais um questionamento aqui do Humberto Moraes. Deixa eu só copiar aqui a pergunta. Fica mais fácil de ler e já tento explicar um pouquinho. Vou até voltar aqui no slide anterior, no qual a gente apresenta aqui, né, porque ele está questionando a questão dos CVUs. Bom, a pergunta do Humberto Moraes é a seguinte, né? Prezados, podemos explicar novamente a questão da atualização da função de custo futuro do New Wave e Decomp em função da atualização do CVU relacionado aos despachos ANEEL? Acabei não pegando também a explicação e não identifiquei essa indicação na atualização dos slides. Bom, obrigado pela pergunta, Humberto. A gente identificou ali basicamente no final da tarde, desculpa, no início hoje da tarde, né, essa questão, e deu tempo para passar para o ONS rodar o D100, que é a questão dos CVUs aí basicamente de Goiânia 2, Palmeiras de Goiás, Potiguar e Potiguar 3. Na verdade, o termo Manaus e Pau-Ferro também tinha essa inconsistência, mas uma vez que o próprio despacho indica para a gente utilizar o maior valor de CVU entre os dois, ou do CCR ou reajustado aqui conforme o despacho, ele não chegou a impactar, né, termo Manaus e Pau-Ferro, uma vez que o CCR era mais elevado para essas duas usinas. Então, o que acontece? O ANEEL enviou para a gente um ofício no qual indicava ali a questão da metodologia de atualização. E, basicamente, também a gente recebeu uma planilha Excel no qual ali mostrava, né, a metodologia de cálculo. A gente passou a utilizar, né, a metodologia com base nessa planilha e acabou, né, que o próprio agente de Potiguar nos questionou uma pequena diferença em relação ao CVU. Então, quando a gente foi ver, a parcela fixa associada ao reajuste indicado no ofício, ela era fixa, mas na planilha que a gente vinha utilizando, ela era um pouquinho diferente e ela era atualizada com base no próprio combustível ali que a gente estava reajustando mensalmente. Então, a gente deve soltar um comunicado ainda logo mais, né? E no qual a gente detalha um pouquinho, né? Mostra a tabela, o valor do CVU anterior e o valor do CVU atualizado, mas é basicamente isso que ocorreu, né? Equivocadamente, a CCR fez o reajuste também da parcela fixa, seguindo, né, uma planilha Excel que a gente tinha recebido e não nos atentamos ali naquele momento que no ofício ele travava esse valor. Então a gente confirmou com a ANEEL rapidamente e após essa confirmação a gente indicou ali para o ONS e deu tempo, né, de atualizar para o modelo D100, mas não deu tempo de atualizar ali para os modelos New Wave e Decomp. Então, amanhã pela manhã, provavelmente, tanto a CCR quanto o ONS deve soltar um novo New Wave e um novo Decomp. Esse Decomp vai ser utilizado apenas ali para o D100 do dia 19, e depois, né, o New Wave vai ser utilizado ainda para a última revisão, a revisão 3 do PMO de novembro. Não acho. Espero ter conseguido aí tirar todas as dúvidas, mas a gente indica já que logo mais sai o comunicado, os valores de CVU já são esses aqui da tabela, já foram utilizados no D100, acho que o ONS já divulgou o D100, então seguimos então dessa maneira. Por último aqui, a gente recebeu uma pergunta aqui do Lúcio Sunano, no qual ele questiona aqui a CCE já tem alguma indicação de como vai ser modelada a hidrovia para janeiro de 22? Bom, Lúcio, a gente agradece a pergunta. O nosso conhecimento, nesse momento, não temos nenhuma informação adicional em relação ao que a gente sabia ali no PMO, né? Então, a gente segue com as mesmas informações ou seguindo a modelagem ali indicada
pelo ONS, mas a gente sabe, né, que tem a questão da hidrovia, desculpa, do plano de contingência, e aí a gente vai observando as próximas informações que a gente vai recebendo. Mas no momento não temos nenhuma alteração de modelagem. Então, eu agradeço aqui as perguntas. Como a gente indicou, o próximo evento vai ser realizado no dia 29 de novembro. Agradecemos a quem acompanhou até agora. Então, boa tarde a todos e até o PMO, né? A gente aparece lá no PMO e depois a gente tem o encontro do PLD no dia 29 de novembro. Obrigado a todos e até o próximo evento.